Bem, vamos à resolução da questão. O mercado urbano é, pois, indispensável ao mundo rural. Pode, ademais, ser a fonte de lucros suplementares para o senhor que cobra sobre o transporte, a venda das mercadorias do seu domínio, taxas, pedágios e diversos direitos. Os burgueses não têm razões para se opor ao modo de produção senhorial, que lhes proporciona a baixo preço as matérias-primas para o artesanato e o comércio. Esse sistema durou enquanto o modo de produção senhorial não entravou o funcionamento econômico do mercado nem freou em demasia as ambições da burguesia, enquanto esta não se engajava num processo de acumulação. O processo de revitalização comercial urbana verificado na Europa Ocidental a partir do século XI provocou de imediato. O texto quer saber então como se deu a relação entre burguesia e nobreza nesse processo, se eles se beneficiavam ou não e se houve uma harmonia entre elas. Vamos lá, alternativa A, concorrência econômica entre burguesia e nobreza. O texto aponta que, na verdade, a retomada dessas atividades, das rotas comerciais e a ascensão da burguesia, na verdade, até um determinado contexto, mais tarde essa divergência ela vai surgir, para a burguesia e para a nobreza seria interessante essa manutenção, tanto para a nobreza feudal, nesse caso, que forneceria determinados produtos, como para a burguesia, que aumentava ali a possibilidade de vendas numa nova revitalização do comércio. Alternativa B, integração dos núcleos urbanos com o sistema feudal. A palavra integração se torna importante. O texto aborda exatamente essa interdependência entre o campo e a cidade no que diz respeito aos recursos, matéria-prima, aspectos também da venda e de transporte e da possibilidade de manutenção de novos espaços urbanos que vão surgir, do qual é necessário a circulação de determinadas mercadorias. Alternativa C, expansão do sistema econômico feudal para as cidades. O texto não aborda essa relação de uma expansão do sistema econômico para as cidades. Ele continua restrito aos espaços rurais. Na verdade, ele vai abastecer as cidades, não necessariamente ele vai migrar para elas. Alternativa D, controle da burguesia sobre o modo de produção senhorial. A palavra aqui é a ideia de controle em aspecto nenhum, nem o texto e nem as informações históricas levam aqui que a burguesia controlou essa produção feudal, a produção senhorial. Pelo contrário, se tornaram parceiros por algum tempo, enquanto essa harmonia era lucrativa ou interessante para os dois. A alternativa é rompimento das estruturas de dominação feudal no campo. Na verdade, esse rompimento também ele não existe, apesar de mais tarde, em outro contexto histórico, a burguesia pleitear em uma nova forma de organização econômica. Nesse contexto, a manutenção dos aspectos ou das práticas da plantação, enfim, de abastecimento de um mercado que está se consolidando nas cidades por meio da burguesia se torna interessante. Então essa dominação ela continua. O texto está mostrando um certo nível de harmonia e integração entre, nesse caso, a burguesia e a nobreza. Levando em consideração essas informações, a alternativa correta é a alternativa B, integração dos núcleos urbanos com o sistema feudal, tal como abordado no texto.